Olá! Hoje vamos aprofundar os estudos nas ligações covalentes, apresentando suas fórmulas químicas, o conceito de alotropia, o tipo de ligação covalente dativa, as exceções da regra do octeto, polaridade, geometria molecular e as forças de Van der Waals, que regem as interações intermoleculares. Espero que esteja pronto! O cientista Gilbert Newton Lewis, ao analisar a formação da substância molecular H2, percebeu que os átomos de hidrogênio se uniam por compartilhamento de elétrons. Assim, ocorria sua estabilidade por ficar com a configuração eletrônica semelhante à do He. Lewis percebeu que os átomos permaneciam unidos devido a um conjunto de forças que podem ser classificadas como atrativas entre os elétrons e os núcleos, repulsivas, elétron-elétron e núcleo-núcleo. O equilíbrio dessas forças ocorre a certa distância entre os núcleos, que corresponde a uma situação de menor energia e máxima estabilidade. As substâncias se formam quando átomos tendem a um estado de energia mais estável e de menor energia. O gráfico apresenta no eixo das ordenadas a energia potencial e o eixo das abscissas a distância entre os núcleos de dois átomos de hidrogênio, representado por RPM. A ligação covalente pode ocorrer por meio de um ou mais pares de elétrons e em função de número de pares entre os dois átomos. Cada par de elétrons entre os átomos é representado por um traço, o qual é chamado de fórmula estrutural de Cooper. Existem três tipos de fórmulas: molecular, a eletrônica e a estrutural plana. As moléculas podem ser representadas também na forma geométrica. Os elementos oxigênio, enxofre, fósforo e carbono apresentam um fenômeno conhecido de alotropia. Outro elemento alotrópico é o carbono, forma três variedades alotrópicas: diamante e grafite na forma natural e fulereno. As três substâncias diferem entre si no arranjo dos átomos que formam o retículo cristalino. As substâncias moleculares podem apresentar nos três estados físicos: líquido, sólido e gasoso. No estado sólido podem apresentar dois tipos de retículos cristalinos: molecular e covalente. Esse tipo de ligação ocorre quando um átomo, que já fez todas as ligações covalentes comuns possíveis, compartilha pares livres de elétrons. Um dos átomos contribui com um par de elétrons para realizar a ligação, enquanto o outro átomo não contribui, apenas recebe. Existem muitas moléculas que não obedecem à regra do octeto. As exceções à regra do octeto podem ser classificadas em três grupos. Grupo 1, átomos que adquirem estabilidade com menos de 8 elétrons. Grupo 2, átomos que adquirem estabilidade com mais de 8 elétrons. Grupo 3, moléculas com número ímpar de elétrons. As moléculas ocupam lugar no espaço, como qualquer matéria, e apresentam uma forma tridimensional com dois ou mais átomos. A geometria molecular é um modelo formado de bolinhas. Cada uma representa um átomo e cada vareta representa uma ou mais ligação covalente. A geometria das moléculas pode ser prevista pela teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Essa teoria está baseada na ideia de que os pares eletrônicos ao redor de um átomo central. As ligações entre os átomos possuem mesma eletronegatividade. Neste caso, não ocorre acúmulo de elétrons em nenhuma região, isto é, não ocorre formação de polos. Essa ligação é classificada como apolares. O estado físico das substâncias interfere nas interações intermoleculares. Em temperatura ambiente, as substâncias gasosas, as moléculas se movimentam desordenadamente. Elas possuem grande resistência entre as moléculas e a atração entre elas é praticamente inexistente. O estado líquido das moléculas possui pequena liberdade de movimento. Já no estado sólido, as moléculas possuem estrutura bem ordenada. A passagem do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso provoca desorganização e afastamento das moléculas e somente as ligações intermoleculares são rompidas. As interações ou forças intermoleculares são denominadas de forças de Van der Waals e são aplicadas em moléculas apolares e polares. Hoje aprendemos que a ligação covalente ocorre com o compartilhamento de elétrons, com o equilíbrio das forças de atração e repulsão. Espero que tenha aproveitado esta aula. Bons estudos!
e até breve!